Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia. Hoje quero mostrar para vocês aqui as minhas samambaias que eu tirei lá do muro. A última vez que eu mostrei elas para vocês, elas estavam lá no muro, né? Só que tá chegando já, aliás, já chegou, né? Chegamos na primavera e o muro tá pegando sol. E como aqui, quando chega primavera e verão, é bem complicado essa questão do sol, porque o jardim todo praticamente fica pegando sol, né? E como as samambaias são plantas de sombra, e eu tô sem nenhum local de sombra, eu trouxe elas aqui para dentro do banheiro. Coloquei elas aqui na parede do box, olha. Essa daqui agora que ela tá se recuperando, eu fiz o replante dela, ela tava num vaso de plástico, um vaso alternativo. Um não, dois, né? E tava bonita, tava cheia de folhas. Só que ela tava lá debaixo da caixa d'água. E aí a caixa fica pingando e respinga, né? Terra. Então as folhas dela estavam todas muito sujas. Então quando eu plantei aqui, eu decidi tirar as folhas para ela rebrotar, né, com folhas novas. E aí tá surgindo brotações novas aqui. Eu fiz uma adubação com esterco de gado. Quando eu fiz o plantio, eu não coloquei esterco, eu simplesmente tirei do vaso e limpei a terra dos rizomas, coloquei outra terra, só que não coloquei nenhum tipo de adubação. Era só uma terra que eu recolhi aqui no terreno do lado, que a gente cuida, que estava misturada com matéria orgânica queimada, né? Folhas, galhos, que a gente faz poda, tira aqui do jardim, coloca lá, põe fogo, mistura na terra. Foi só isso. E aí agora eu acrescentei esterco de gado. Ela está começando a emitir novas folhinhas. Essa daqui também, a mesma coisa, só que essa daqui estava no canteiro, no chão, diretamente no chão. Aí ela tava com umas 3 ou 4 folhinhas que eu também retirei, né? Porque ajuda também na adaptação, né? Plantei aqui só os rizomas. E ela tá saindo essa folhinha aqui. Vai demorar um pouquinho, né? Para que ela fique bonita, bem cheinha, né? Bem desenvolvida. Mas eu espero que dê certo, né? Já essa daqui, ó, que é a única que tá linda, maravilhosa, eu ganhei da minha amiga Patrícia, seguidora aqui do canal. Eu conheci ela aqui mesmo no YouTube, ela mora aqui pertinho de casa, 3,5 km da minha casa, então nós fizemos algumas troquinhas e veio essa samambaia. Desde que chegou aqui, está se desenvolvendo muito bem, já está com bastante folhas, considero uma samambaia também muito fácil de cultivar. Essa aqui eu apenas plantei também na terra, a mesma terra que eu utilizei nas outras, e fiz adubação com esterco de gado agora recentemente, já tem uma semana aproximadamente. E coloquei aqui, ela tá indo muito bem. Olha, cheio aqui, ó, de esporos aqui. Encosta na terra, ele sai mudinhas novas, mas não vou fazer por enquanto não. Eu quero ver ela encher aqui esse vaso. Ela tá linda. Aí aqui eu tenho essa outra. Da última vez que eu mostrei, essa daqui tava cheia de folhas. Só que, como o sol virou e começou a pegar sol lá no corredor, ela queimou. Então eu fiz a poda, tirei tudo, as folhinhas dela, e ela já tá aqui brotando novas folhas. Logo vai estar bonita também. E essa aqui, que eu não tinha mostrado da última atualização, eu fiz o plantio dela agora, recente também, tem uma semana mais ou menos, que eu plantei ela aqui nesse vaso. Essa eu trouxe lá da fazenda abandonada, eu trouxe alguns rizomas, quem viu o vídeo deve se lembrar. Ela demorou um pouco para emitir folha, aí ela saiu essa folha aqui, ó. Aí eu peguei e coloquei ela nesse vaso, aí já tá com mais 2 folhinhas ali também. Logo vai ficar bem bonita, com certeza. Eu vou observar, né, se elas vão gostar aqui desse local. O banheiro a gente ainda tá construindo, aí ele tá só com plástico, ó. Tá sem o telhado, que a gente tá construindo lá em cima. Então tá só com esse plástico aqui para evitar um pouquinho do sol. E a claridade que pega é essa, ó, que vocês estão vendo aí.
no celular parece um pouquinho mais escuro. Aqui, pessoalmente, está um pouquinho mais claro do que o que vocês estão vendo aí, né? Mas eu vou observar se essa claridade vai ser suficiente aqui para elas, né? Porque no quintal, para esse tipo de vaso mesmo, né, que é vaso de parede, eu não tenho nenhuma parede que não pegue sol, né? Então, pelo menos não nessa época, né? Quando eu mostrei eles lá no muro, até teve uma inscrita que comentou, né? Eu falei que teria que tirar elas de lá. E aí uma inscrita comentou que eu podia colocar um sombrite. Porém, vocês sabem que eu tenho muitas árvores no meu quintal. Então, muita sombra, tanto no jardim da frente quanto no jardim do fundo. Sombra das árvores, né? Então, o corredor é o único local que pega sol pleno na primavera e verão. Ele fica na sombra, completamente sombreado durante o outono e inverno. Por quê? De um lado, eu tenho 2 corredores, né, nas laterais da casa. Então, de um lado, a minha casa faz sombra no corredor e do outro lado, a casa do vizinho faz sombra. Então, ele fica 6 meses na sombra e fica 6 meses a sol pleno, aquele sol de rachar mesmo, pega sol o dia inteiro lá, durante a primavera e verão. Mas eu preciso desse sol, né? Porque é o único local que pega sol pleno. Então, o problema é as samambaias que não podem ficar lá, né? As minhas suculentas estão todas lá. As outras eu vou fazer o replante delas também, as que estão faltando replantar, e vou colocar todas lá no corredor também. Plantas de sol, as plantas que florescem, que precisam do sol, elas vão todas lá para os corredores. O grande problema são as de sombra, que eu teria que colocar sempre embaixo das árvores, as de sombra, de meia sombra. Só que o vaso de parede não tem como eu colocar lá por enquanto, né? Então, elas, provisoriamente, elas vão ficar aqui. E eu vou organizar o espaço no muro dos fundos para poder colocar elas, porque no muro dos fundos as árvores tampam, né? E aí eu vou conseguir colocar os vasos de parede lá com as plantas de sombra. Porque por enquanto eu não arrumei, né, ainda, né, o meu jardim vertical. Eu quero fazer ele com irrigação, porque regar essas plantas na parede é difícil, apesar da gente ter as mangueiras para poder regar, não rega direito, né, porque é alto, a gente não consegue ver. Então, o ideal para jardim vertical seria a rega automatizada, ou então, mesmo que você controle essa rega, é importante que a água caia, fique pingando, né, dentro dos vasos, né? Porque de mangueira você joga a água e você corre o risco de tirar toda a terra do vaso. Então, é bem complicado, mas devagarzinho a gente vai organizar lá. E aí, por enquanto, elas vão ficar aqui. Eu espero que elas gostem, né? Deixa eu aproveitar e mostrar também outra que eu tive que correr do sol com ela, que é o lírio do Amazonas. Olha, ele tava, última vez que eu mostrei, agora eu não sei, eu não lembro se eu mostrei, mas eu acho que eu mostrei ele pra vocês. Da última vez, eu havia plantado ele num vaso de plástico, um vasinho alternativo, era uma garrafa de água sanitária de 5 litros. Última vez que, acho que foi a última vez mesmo, que ele apareceu no vídeo, ele estava assim, estava com uma flor. Por quê? Eu havia tirado ele do canteiro, que eu tinha colocado ele num canteiro, e quando chegou a época das lagartas, as lagartas comeram toda a minha planta e estavam já comendo os bulbos. Então eu tive que tirar às pressas os bulbos da terra, perdi muitos bulbos, consegui salvar alguns. Os que eu consegui salvar foram os que eu coloquei nessa garrafa de água sanitária. Só que aí, rapidamente, eles se recuperaram. Essa planta tem uma força incrível, gente. Ela se recuperou rapidamente e emitiu a floração, que aí foi quando eu mostrei ela para vocês, né? Só que agora, ela tá bem grande, tá muito vistosa. Olha que linda que ela tá maravilhosa. Muito bonita mesmo. E como ela cresceu bastante, eu peguei e coloquei ela aqui nessa bacia. Essa bacia, quem me acompanha aí lembra, né? Eu tinha suculentas, eu tenho 2 bacias dessa,
Tem vídeo no canal também mostrando como eu fiz essas bacias. Então, eu tenho 2 bacias dessa, que tinha suculentas e tinha rosa do deserto no meio aqui, e o resto era suculenta, né? Quem me acompanha aí lembra, já deve ter visto várias vezes, por várias vezes eu mostrei. Só que como eu mudei, eu tô fazendo todo o replante das minhas plantas, eu coloquei o lírio do Amazonas nessa bacia. Porque como ela é uma planta bulbosa, que se entolcera, bacia é um vaso excelente para você cultivar, porque ela tem espaço, é boca larga, tem espaço para a planta crescer, se desenvolver, formar grandes touceiras e é um vaso raso, porque ela não precisa de profundidade, né? Ela reserva energia nos bulbos, ela tem bulbos grandes, né? Então ela reserva energia nesses bulbos e as raízes são poucas, ela não dá raízes profundas, então a bacia é ideal. Creio que vai ficar muito bonito aqui. Aí eu tenho esse suporte de ferro, é o único que eu tenho. Eu achei isso aqui no lixo, mas só que ele é perfeito, né? Ele não tem defeito nenhum. Tenho ele já há muitos anos. E aí coloquei ela aqui em cima. A outra bacia eu também fiz o replante, né? Troquei as plantas, eu vou lá mostrar ela para vocês, como é que ficou também. Mas aí coloquei ele aqui porque ela é uma planta de sombra, ela não tolera sol, na verdade ela murcha até com calor. A hora que tá muito quente, você já percebe as folhinhas dela murchando, né? Porque ela não gosta de calor. E ela tava lá debaixo da laranjeira. Eu plantei ela aqui, coloquei debaixo lá do meu pé de laranja e ela tava murchando, né? Lá, meia sombra, ela tava murchando, então coloquei ela aqui. Aí ela tá bem, né? Vou observar também a luminosidade, se vai ser suficiente para ela, né? E o bom dessa bacia com esse suporte para ela ficar alta é que como a flor dela, sempre quando ela floresce, dá uma haste, né? Ela dá uma haste bem comprida assim e dá as flores. E as flores sempre ficam viradinhas para baixo, né? Para colocar em vaso de parede também ficaria legal, né? Porque você coloca no alto e você consegue olhar de baixo para cima e ver a flor, né? Perfeitamente. Mas aí aqui como tá no alto, vai ficar melhor até pra gente ver as flores, né? É melhor do que ela no chão. Mas vai ficar linda, né, gente? Ela vai formar uma touceira maravilhosa aqui nessa bacia, com certeza. Muito bonita. Aí o cultivo dela é simples, eu acho uma planta muito fácil de cultivar. Ela se propaga por bulbos, né? Cada bulbinho desse é uma muda. E ela emite bulbos com muita facilidade. Eu consegui essa muda numa troca. Eu acho que eram 3 bulbos que eu ganhei. E se desenvolveu muito. Era para ela estar muito maior se não fossem as lagartas, porque eu perdi, acho que metade da planta, né, para as lagartas, porque elas comeram muito aí os bulbos e aí não consegui salvar. Mas o que sobrou já me rendeu isso aqui tudo novamente. Então rapidinho ela vai encher essa bacia aqui com certeza. Né? É uma planta de sombra, meia sombra ela já murcha. Então é uma planta que pode ser cultivada em ambiente interno, desde que haja boa claridade, não pode pegar sol. A rega é moderada, ela não precisa de rega frequente, porque ela tem bulbos, então nos bulbos ela já armazena água. E é uma planta que floresce, ela pode florir a qualquer época do ano, porque essa aqui, quando eu fiz o replante, se não me engano, era outono. E ela emitiu uma haste floral. A florada principal é na primavera e verão. Com certeza ela vai florir agora nessa primavera. E eu vou mostrar para vocês. Adubação. Eu faço adubação com esterco de gado. Você pode usar também um adubo equilibrado, um NPK 10-10-10. E se você quiser incentivar a floração, você pode usar o NPK 4-14-8. Que é normalmente o que eu uso aqui. Só que eu costumo usar muito o esterco de gado misturado na terra de plantio. A terra que eu uso é a terra comum do meu jardim. Não compro substrato e não costumo misturar nada no substrato, não. Às vezes é só a terra ali que a gente queima folhas e galhos que a gente poda aqui das plantas do jardim. A gente queima, mistura ali na terra e eu pego para plantar
acrescento apenas o esterco de gado. Dá muito certo e a planta tá linda, ó. Isso aqui tudo é cisco caindo lá de cima do plástico, ó. Tá ventando bastante, aí o vento joga o cisco lá de cima da obra aqui dentro. Mas ela tá muito bonita, né? E aqui tá a outra bacia, olha. Eu plantei aqui essa palmeira triangular. Ela tá crescendo bem, tá se desenvolvendo bem. Ela pode ser que ela vai ficar um pouquinho feia, porque para plantar ela aqui, ela tava num vaso grande, profundo. E a bacia é rasa, então eu tive que desfazer o torrão, né? Porque eu tinha duas opções, ou eu cortava o torrão para ficar menor para eu colocar aqui, ou eu desfazia o torrão. Então eu preferi desfazer o torrão do que cortar as raízes, porque ela estava com muita raiz no fundo do vaso, né? E aqui, ó, vocês podem ver que tá, o caule dela tá daqui para cima. Aqui já é a raiz. Então eu preferi desmontar, tirar toda a terra e plantar só as raízes dela aqui, né? Então pode ser que ela vai sentir um pouquinho, mas ela ainda tá muito bonita, ela tá linda. Aí plantei ela aqui, eu vou cultivar ela em vaso. Essa palmeira fica bem grande. Ela é uma palmeira de médio porte, né? Mas médio porte para palmeira é 8, 10 metros, né? Então, ela é uma palmeira que fica muito grande, ela ocupa muito espaço. Então, não tenho local para plantar ela no jardim. Então, eu vou cultivar ela em vaso o tempo que der. Para ela ficar em vaso, ela vai ficar. E eu vou deixar ela aqui, nessa bacia. E aí, esses Francesco Baldi aqui estavam nessa bacia. Então eu fiz a decapitação, plantei aqui, coloquei mudinhas também para fazer a forração. Francesco Baldi é a suculenta que eu mais tenho aqui no meu jardim, tem demais da conta. Então eu coloquei elas aqui para fazer a forração. Depois eu vou fazer um suporte, eu vou ver... eu não vou comprar porque aquele suporte que eu tenho lá com o lírio do Amazonas, né? Aquele eu achei, mas... Para comprar um daquele, eu não sei, eu acho que está custando uns 40 reais. Eu vou ver. Se eu encontrar um por um preço aí atraente, eu compro. Mas se não, eu vou fazer um suporte para colocar essa bacia no alto, né? Porque o Francesco Baldi, ele vai, de acordo, ele vai crescendo, ele vai ficando pendente. Ele já estava até ficando pendente aqui. Mas eu preferi replantar, né? Para poder ele formar melhor aqui na bacia. Acho que vai ficar lindo, né? E eu vou atualizar aí para vocês de acordo eles forem se desenvolvendo, tá? E a terra aqui, terra vermelha mesmo, a terra comum do meu quintal com esterco de gado. Apenas isso. Fiz uma rega por causa da palmeira, mas vou fazer rega moderada por causa do Francesco Baldi, né? Porque tá sem raiz, então não pode ficar regando em excesso não. Mas ele enraiza rápido e eu espero que a palmeira não sinta, né? Porque ela tá bem bonita, essa folha aqui tá saindo agora, linda demais, né? Maravilhosa. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui agradecendo você que me acompanhou até aqui, mandando um beijo especial para minha amiga, para as minhas amigas Ana Clarice, Luqueta Artes e Plantas, Luna no Meu Rancho, Peta Borges, Edna Machado, também para minha amiga Divina Eterna Flor, canal da Vovó Maria e também minha querida amiga Nilza Melili. Todas elas já estão participando aí da nossa rifa, da nossa orquídea Spatoglotis ungiculata. Eu vou deixar os links dos canais delas aqui na descrição, passa lá para vocês conhecerem. E também a minha amiga Jeane, lá da Bahia, também está participando, só que a Jeane não tem canal. Mas passa lá nos canais das meninas para vocês conhecerem. E se você quiser participar também da rifa da nossa Spatoglotis, eu vou deixar o link aqui na descrição. Passa lá para você ver como faz para participar. Muito obrigado pela sua companhia, não esquece de deixar seu like, também de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e eu espero por você. Até lá!